noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus, com muita alegria. O hino 424, de título Saudamo-vos, irmãos em Cristo, tem a seguinte trecho de referência: celebrarei as benignidades do Senhor e os louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos tem concedido. Isaías 63, 7. Vamos cantar com bastante entusiasmo o hino de número 424 do Inário para o Culto Cristão. Fiquemos todos de pé. Esse é o nosso lema: seguirmos para o lar celestial, juntamente com outros irmãos, com todos os que estão aqui e com aqueles que tu mesmo acrescentarás ao teu corpo, à tua igreja. Te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor, teu dia que reservamos para a honra e glória e adoração a ti. Te agradecemos pelas horas que pudemos estar aqui juntos, te adorando. Te agradecemos pela Igreja Batista Ebenezer, que por 71 anos foi consagrada a Ti, foi reunida e agora, Senhor, completa mais este aniversário. Te agradecemos, Senhor, pelos anos vividos, pelos pastores que por aqui passaram, Senhor, deram suas vidas, deram contribuições preciosas para que esta igreja se desenvolvesse. E agradecemos também, Senhor, pelas corais que esta igreja já teve, com os quais se envolveu. E agradecemos pelos irmãos que aqui funcionaram como professores da escola bíblica dominical, Senhor. Te agradecemos por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Pessoas que foram salvas das garras de Satanás através da pregação do Teu Evangelho. São exemplo para nós, Senhor. São desafios para nós. Queremos conquistar almas para Jesus através do nosso testemunho, através da Tua palavra, através de todas as atividades possíveis e imagináveis que esta igreja possa desenvolver. Te agradecemos porque Tu nos comissionas desta forma, mesmo sendo nós imperfeitos, pecadores, sempre carentes da Tua misericórdia para que nos suportes nas nossas infidelidades. Perdoa-nos, Senhor, quando assim fazemos, e unge-nos com o Teu Santo Espírito, para que possamos crescer, nos desenvolver e abençoar cada vez mais a vida de pessoas que aqui adentram, Senhor. Fica conosco neste culto que ora te prestamos. Te pedimos desde já agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser que talvez esqueçam o que eu realizei, porém eu não perderei a fé, nem deixarei de confiar em ti, confiar em ti. De joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos estou. Pode ser que a dor um dia se transforme em amor. Pode ser que afinal, ao invés de angústia, tudo seja paz. E quando o bem vencer o mal, não deixarei confiar em ti. De joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos. Milagres ocorrem quando de joelhos. Milagres ocorrem quando de joelhos estou. Confiar em ti, confiar em ti. De joelhos em amor eu vou ocorrem quando de joelhos. Milagres ocorrem quando de joelhos. Milagres ocorrem quando de joelhos estou. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus responderá, Deus responderá, Deus responderá. Amém? Quero convidar a Marisa e o seu grupo de louvor para nos liderar nesse momento. Enquanto ela se aproxima, eu gostaria de fazer uma sugestão. Nós estamos passando por um período de bastante calor. E nós estamos vivendo um conflito. Existem algumas pessoas que não suportam o calor e precisam do vento bem na sua face. E outras pessoas não suportam o vento, o ventilador na sua face. Esse sistema de ventilação ele não é perfeito. Existem algumas falhas. Em alguns lugares ele não atinge, o vento não atinge.
Então, quero desafiar os irmãos que têm esse problema, que não suportam o ventilador, que procurem esses lugares, porque nós não podemos desligar os nossos ventiladores numa época de tanto calor. Então, eu desafio, sugestão, que os irmãos que têm essa dificuldade, que procurem o local em que os irmãos possam se sentir mais confortáveis. Assim, nós evitamos essa guerra de liga, desliga ventilador, que é muito desagradável. Obrigado. É interessante quando Deus move as coisas, né? Eu tinha me preparado para ler uns versículos e tinha algo no meu coração, assim, para compartilhar com os irmãos, assim, rapidamente. E veio Wesley aqui e cantou essa música, que eu posso dizer que serviu de introdução para esse momento dos cânticos. Muitas vezes eu vim ministrar louvor e disse, talvez não aqui, mas em outros lugares, olha, vamos esquecer os nossos problemas, né? Vamos deixar lá fora, na porta lá fora, e vamos louvar ao Senhor. Mas hoje, aqui no Salmo 150, versículos 1, 2 e o 6, diz assim: louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Então, eu quero convidá-los a não deixar os problemas lá fora e nem a esquecê-los. Mas mesmo com os problemas, porque a palavra de Deus diz, por tudo nós temos que dar graças, não é verdade? Então, é com esse coração que eu gostaria que a gente cantasse assim, essas músicas e que a gente realmente prestasse louvor ao Senhor, ainda que a gente não esteja sem os problemas, não é? Então, mesmo com os problemas, podemos dar graças a Deus e podemos louvar o seu nome. Então, quero convidar a igreja a cantar como uma oração essas músicas que vamos cantar, ok? Fiquem à vontade, quiserem ficar em pé ou sentados, ajoelhados, fiquem à vontade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. E é nesse espírito de oração que agora a gente também celebra a Deus, né? Podemos dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso. Então vamos cantar com alegria. justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. 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 Essa próxima música, a gente está acostumado a cantar num ritmo mais acelerado, mas a gente pediu para desacelerar, porque essa música é muito profunda. A gente diz que Deus é supremo, que Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Então vamos cantar essa música também em forma de oração. Tudo bem? Deus supremo,
soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus, não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Não há mesmo, Senhor. Tu és o nosso Deus. Obrigada, Pai, pela nossa vida. Obrigada pela salvação em Cristo Jesus, ó Deus. Obrigada por cada vida que entrou aqui hoje, ó Deus. Que o Senhor quebranta o coração, ó Deus, que está endurecido. Que o Senhor alcance aqueles que não te conhecem, ó Deus. E que eles sintam, ó Deus, que ardam dentro do coraçãozinho de cada um aqui a vontade de te louvar, de te buscar e de te adorar, ó Deus. Não somente nesse momento do louvor, mas no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, ó Deus. Que o Senhor faça parte da vida dessas pessoas aqui, ó Deus. Chega, ó Deus, de um cristianismo muito fraco, ó Deus. Nós queremos te louvar de verdade. É para isso que nós somos criados, ó Deus. Para a tua honra e para a tua glória, ó Deus. Então que a Igreja Batista Ebenezer, ó Deus, não descanse, ó Deus. Que ela não se acomode, ó Deus. Mas que o teu Espírito Santo possa despertar dentro do coração de cada um que está aqui dentro hoje, ó Deus. Em nome de Jesus, fala no nosso coração, ó Deus, na tua palavra. Em nome de Jesus, quebranta o nosso coração e perdoa, ó Deus, as nossas falhas, para que o nosso louvor, a nossa adoração seja pura, seja sincera diante do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Não há no céu, não há na terra Deus como o Senhor. E é esse Deus que nós queremos invocar nesse instante. Nós vamos cantar o hino 399 do Inário para o Culto Cristão e vamos fazer deste hino a nossa prece. Mais perto eu quero estar do nosso Deus, nosso Senhor, para que Ele possa nos abençoar. Chegai-vos para Deus e Ele se chegará para vós. Mais perto quero estar. Só a primeira estrofe. Enquanto estivermos cantando, aqueles irmãos que têm o seu coração o desejo de interceder ou
pedir intercessão ou agradecer a Deus alguma bênção, por favor, venham até aqui à frente, é o nosso costume, orarmos por aqueles que assim o desejarem. Mais perto quero estar. Nós vamos orar ao Senhor, mas ainda gostaria de convidar que viesse aqui junto comigo, aqui em cima, os átomos. Eles estão ali na frente, tem uma parte do grupo e nós queremos que eles subam aqui em cima. Nós vamos apresentá-los também ao Senhor. É um grupo muito bonito, como vocês podem ver, e eles têm algumas tarefas muito especiais. Tenho certeza que aqueles que já foram átomos, eles se orgulham bastante desse tempo, guardam no seu coração uma boa lembrança. E eles têm alguns objetivos de se completarem, de formarem as moléculas, as células e assim comporem o corpo de Cristo. Nós damos graças a Deus porque começam desde pequenininhos. Você deve ter recebido esse recadinho de trazer uma lata de óleo. Se você não, deixa eu ver quem não recebeu. Aqui na frente, ó, vocês estão vendo quem não recebeu, né? Mas a maioria recebeu porque eles já estão trabalhando para a sua contribuição para o Lar Batista de Crianças. E eles fazem uma parte muito importante na nossa igreja. Eles contribuem, participam e aprendem com os irmãos o que eles devem fazer e como eles devem ser. Então eles são as próximas gerações. Eu fico feliz porque eu sei que alguns átomos que não são átomos hoje estão aqui na frente cantando, louvando em várias atividades da igreja. Então nós ficamos felizes porque eles começam assim cedo e podem ser bastante representativos. Então nós vamos orar a Deus, apresentar estas vidas que estão aqui e vamos também apresentar este grupo. Começou este ano, este é o segundo encontro, este domingo. Nós vamos apresentá-los ao Senhor para que sejam abençoados. Vamos ficar todos em pé? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua ação na nossa vida, pelo teu cuidado. Obrigado porque podemos ansiar a presença do Senhor, o teu reino. Podemos também buscar a ti de todo o nosso coração. Podemos conhecer uma parte daquilo que o Senhor é. E o pouco que aprendemos do Senhor já mostra um Deus tão grande, imensurável, tremendo, incrível. E quando buscamos a ti, queremos ter noção do Deus que estamos buscando, queremos encher o nosso coração de fé então, porque olhando para o Senhor e como o Senhor age, quem o Senhor é, estamos sempre seguros nas tuas mãos. Por isso, ó Deus, recebe de nós a adoração que temos colocado diante do Senhor, o reconhecimento da tua divindade, do teu poder. E também, ó Deus, olha para os corações desses irmãos que vieram aqui à frente para receberem do Senhor o teu cuidado, como a vida do Fabiano, que precisa do Senhor, da tua intervenção, precisa do teu amor, está sendo lembrado neste momento, para que o Senhor o alcance lá na sua vida, na plenitude da sua vida, em todas as áreas da sua vida, para que ele e a sua esposa sejam cuidados por ti. Abençoa esta vida, ó Deus, apresentamos a ti, para que ele conheça o Senhor, para que ele se apresente a ti, para que o Senhor faça uma transformação completa e verdadeira de toda a sua vida. Continuamos pedindo a Deus pelo seu Rafael, para que o Senhor tenha também em tuas mãos o teu cuidado e a restauração do Senhor esteja sobre a vida dele. E
que ele veja a tua potente mão, cuidando, restaurando e abençoando a sua vida. Esteja sobre ele, ó Deus, o teu cuidado também, assim como a vida de irmã Domingas, que também precisa da tua graça, ó Deus, esteja sobre ela, o teu cuidado especial, sobrenatural, acima das condições humanas, da ciência e das expectativas que podemos ter. Seja a tua mão sobre ela também, e seja sobre todos esses que se apresentam aqui diante do Senhor. Nós esperamos em Ti. Alguns colocam as suas urgências diante do Senhor, as suas petições. Outros colocam os seus sonhos diante de Ti. Ó Deus, todos nós estamos confiando em Ti. Todos nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar. Todos nós estamos esperando que o Senhor tenha a melhor resposta. Todos nós confiamos em Ti. Então atende-nos com a Tua misericórdia, com a Tua graça sobre estas vidas, sobre as nossas vidas, sobre a vida desses pequenos átomos, ó Deus, estes pré-adolescentes, tão importantes para o nosso coração, para a nossa família, para a nossa igreja. E eles estão servindo ao Senhor da forma que têm aprendido. E eles têm se interessado e têm estado na Tua casa. E eles perguntam as coisas. E às vezes não temos a resposta pronta, mas eles estão curiosos, estão ativos e querem participar. Que possamos dizer a eles, cada um de nós possamos dizer: sejam meus imitadores como sou de Cristo. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa essas pequenas vidas. Que desde já eles possam também nos ensinar com a sua maneira de olhar, ó Deus, para o senhorio de Cristo. Eles olham com tanto amor para Cristo, eles oram com fé. Que o exemplo deles também seja aprendido por cada um de nós. Que o Senhor os use e os abençoe. E os seus líderes, a Adriana, o Igor e o Dani, também estejam nas Tuas mãos para servi-los com todo amor e todo cuidado, para que eles cresçam na sabedoria do Senhor. Abençoa a Tua igreja, que neste mês de março completa 71 anos. Graças damos a Ti pelo Teu cuidado. E ainda temos muitas expectativas, temos metas, temos reformas, temos tantas coisas, ó Deus, e ainda dependemos do Senhor para todas elas. É o Senhor que é o dono de toda esta igreja, seja ela a instituição, seja ela as nossas vidas. O Senhor é dono de tudo isso, é para a Tua honra e para a Tua glória. Seja louvado o Senhor, nosso Deus. Recebe de nós, então, a adoração que prestamos e ouve os nossos pedidos, as nossas súplicas que apresentamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Quero deixar alguns recadinhos com os irmãos, importante. Além desse dos átomos que os irmãos já receberam, eu gostaria que os irmãos atentassem para isso e mostrassem para eles que o trabalho deles vale a pena. Então, quando você trouxer domingo que vem, eles estão pedindo para você trazer domingo que vem já uma lata de óleo. Nós ainda continuamos dizendo lata, né? Mas agora não é mais lata. Mas você pode continuar trazendo o seu litro de óleo para abençoarmos o Lar Batista. Algumas outras informações ainda. Os irmãos têm sido muito solícitos e têm cooperado conosco de muitas maneiras. O irmão Sérgio tem pedido para os irmãos contribuírem em recurso com as cestas básicas. E os irmãos têm feito isso de uma maneira grandiosa. Estamos muito felizes, porque esses recursos são muito especiais e dirigidos exatamente para isso, para o cuidado com as vidas que estão precisando. Então, dou graças a Deus porque você tem colocado lá a cesta básica aí no seu envelopinho, e a parte que você escreve lá que é para a cesta básica, ele fica reservado para este serviço da visão social. Então, agradecemos os irmãos. Uma outra coisa que eu quero agradecer aos irmãos, porque os irmãos estão mais para frente. Esses bancos da frente estão um pouco mais cheios, isso é muito importante, porque a filmagem que vai para a internet mostra apenas os primeiros bancos. Então quem assiste pela internet fala: aquele pastor está sozinho lá na frente, né? Que bom que o irmão Paulo está sempre aqui comigo agora, né? Aí não estou sozinho, eles acham que eu não estou sozinho. Mas nesses últimos 2 domingos, alguém falou assim: começou a aparecer algumas pessoas naquela igreja, né? Então eu dou graças a Deus. Eu continuo então pedindo para os irmãos que continuem colaborando. Domingo que vem, quando você for sentar, você fala: opa, vou sentar mais um para frente, vou aparecer lá na internet, né? Eu quero que eles vejam que essa igreja não está sozinha, o pastor não está sozinho lá na frente. Mas os irmãos têm sido muito solícitos, dou graças a Deus por isso. Então, pode colocar a sua oferta no envelope, o seu dízimo, pode colocar a sua contribuição,
que alguns irmãos fazem para os missionários. Você pode colocar a sua contribuição para a cesta básica. Tem tantas coisas que os irmãos contribuem, eu dou graças a Deus. Todas as campanhas que temos aqui não são em favor dos irmãos, diferente de outros lugares, são em favor de outras pessoas. E nós levantamos esses recursos para abençoar outras vidas. E eu dou graças a Deus, porque eu posso dar testemunho da minha igreja, em qualquer lugar que eu esteja, qualquer igreja, quando eu vou na convenção, quando eu estou com outras pessoas. A sua igreja participa, a minha igreja participa. Mas vocês têm ação social? Sim, nós temos a visão social. Mas vocês contribuem lá com os missionários? Sim, nós contribuímos. E a sua igreja atinge a meta? Não, nós ultrapassamos a meta. E em todo lugar que eu vou, eu posso ter esse orgulho de apresentar a minha igreja como uma igreja que contribui, uma igreja que é responsável, que exerce uma mordomia, que contribui. E nós pagamos as nossas contas, pagamos os nossos recursos, temos as nossas reformas, e os irmãos têm sido uma bênção. Graças a Deus por cada uma dessas vidas. Nesses 71 anos, nós temos uma linda história para ser contada, e ela não acabou. Nós a estamos escrevendo ainda hoje. Deus seja louvado por isso. Vamos então contribuir com os nossos dízimos e ofertas, enquanto cantamos o hino 438. Esse hino que nós vamos cantar é um desafio. Quando você canta uma oração destas, quero ser um vaso de bênçãos, você precisa pensar bem no que você está cantando, porque você está dizendo que você, tudo consagro-te agora, Senhor. Será mesmo? Que seja essa a nossa oração e também a nossa ação. Cantemos todos juntos, 438, quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, com as novas que vêm lá dos céus. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, cada dia desejo fazer todo aquele que vive culpado, o perdão de Jesus conhecer. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Para ser um vaso de bênção é preciso ser sempre leal, é preciso ter fé e pureza que nos deem o poder divinal. Tudo consagro-te agora, Senhor, vou proclamar a mensagem de amor, meu compromisso no teu serviço é ser um vaso de bênção, Senhor. Uma das pessoas que tem atendido ao convite para vir e se assentar aqui à frente é o irmão Trajano. Trajano é recente aqui na nossa igreja. Ele está vindo do Rio de Janeiro e tem sido uma bênção na nossa vida, tem estado praticamente todas as quintas-feiras
E nós estamos muito felizes com a presença dele, do seu esposo e de sua filha entre nós. Eu gostaria de convidá-lo para que venha aqui ao microfone fazer a oração de agradecimento a Deus pelos dízimos ofertados. Oremos, igreja. Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua casa, onde a Tua igreja agora, reunida, consagra dízimos e ofertas diante do Senhor. O Senhor possa, em nome de Jesus, fazer uso, ó Deus, dessas finanças para o sustento da Sua obra na terra, Pai. E que muitos irmãos que ainda não tiveram o privilégio de contribuir, Senhor, conforme o livro de Malaquias manda a Tua igreja, possa agora tomar uma decisão diante do Senhor e consagrar os dízimos e as ofertas alçadas para que a janela e as portas do céu possam derramar sobre a vida de cada um, Senhor. Bênção sem medida, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus, peço que o Senhor abençoe o pastor desta igreja. Que a mensagem da Sua palavra saia da Sua boca, Senhor, movido pelo poder do Seu Espírito Santo, Pai. É o que eu te peço no santo e no poderoso nome de Jesus de Nazaré. Amém. Gostaria de chamar a irmã Sandra, ela tem uma palavra. Depois da irmã Sandra, o coro Livre Louvor vai nos fazer uma canção inspirativa. Boa noite, igreja. Hoje é um dia muito especial para a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na Ebenezer. Alguém sabe me dizer por quê? Muito bem. Hoje é dia da pessoa que completa a vida do nosso pastor, fora da igreja, não é isso? Então, nós gostaríamos de chamar a Ana Cláudia aqui à frente. Ela disse que não estava esperando, né? Então a gente sempre quer fazer uma surpresa, né? Por isso que de manhã a gente fica caladinho, parecendo que a gente não sabe de nada, né? Porque a gente quer aproveitar o momento em que a igreja está para compartilhar dessa alegria, desse momento tão especial. Eu conheço a Ana Cláudia há mais ou menos 2 anos, Ana Cláudia? É por aí. Só que, assim, mais efetivamente há 1 ano, né? Antes de passear por aqui, da associação, né? E ela sempre me transmitiu, assim, muita alegria. Ela tem uma personalidade alegre, amorosa. E se eu fosse falar, assim, vários adjetivos, eu tenho certeza que eu vou colocar mais alguns adjetivos na vida da Ana Cláudia. Porque é isso que ela representa para mim. Para mim, Sandra, né? Eu acho que é o mesmo que ela representa para a maioria dos irmãos aqui da igreja. Eu quero ler para Ana Cláudia alguns versículos, que está em Provérbios, é claro. A mulher virtuosa, eu vou ler assim. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais que joias preciosas. Então, a mãe do rei Lemuel, ela começa fazendo essa pergunta para poder dizer quais são as características que uma mulher virtuosa precisa ter, né? Aí quando chega lá no verso 28, ela diz assim: seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O marido também a elogia dizendo: 1º domingo de março, dia da esposa do pastor.
Registro aqui a minha homenagem pessoal a quem é digna neste dia, minha esposa, Ana Cláudia. Agradeço a Deus por sua vida, pois tem cuidado de mim, de nossos filhos e do ministério que acaba envolvendo toda a família. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, eu não estou falando as minhas palavras, né? E aqui a palavra de Deus diz que o marido é que tem que dizer isso da mulher. Então, eu fiz questão de ler isso que o pastor escreveu hoje no boletim, porque é um testemunho vivo. Não só para a minha vida, mas eu creio que é para a vida de cada um de nós aqui. Então, Ana Cláudia, aqui diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é vaidade. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Que ela seja recompensada por seu esforço e seu trabalho, elogiado em público. Isso é a palavra de Deus que manda fazer. Então, hoje nós estamos aqui para dizer para você que nós chamamos e que nós reconhecemos em você essa mulher virtuosa, essa mulher valorosa que a palavra de Deus nos confere. Tá bom? Eu quero chamar agora a irmã Ruth, ela vai te entregar uma lembrança em nome das mulheres da igreja, em nome da Igreja Batista Ebenezer. Todo mundo pode dizer como eu te amo, Ana Cláudia. Vamos lá? Quem quiser pode falar. Eu te amo, Ana Cláudia. Então eu quero pedir a Ruth, ela vai orar nesse momento pela vida da Ana Cláudia. Senhor Deus, graças te damos por este momento tão especial aqui em nossa igreja. Nós lhe agradecemos pela vida da Ana Cláudia, por aquilo que ela representa em seu lar, em sua família, pelo que ela representa na vida do nosso pastor. Nós lhe agradecemos porque o Senhor deu a ela alguns dons especiais pelos quais nós a admiramos e a elogiamos hoje, Senhor. Sabemos que é tua serva e sobre ela nós lhe rogamos as mais ricas bênçãos dos céus. Senhor, tu conheces o desejo do coração dela, que o Senhor possa atender conforme a tua vontade. Abençoa, Senhor, a sua família, os seus filhos, porque nós bem sabemos do trabalho da esposa, da mãe, a referência que ela tem que ser no lar. Pedimos a tua orientação, que ela possa, Senhor, reconhecer a tua vontade sobre as suas atitudes. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor. E nós queremos nesse instante pedir então que o Senhor abençoe essa família, no nome precioso de Jesus. Amém. Senhor Deus, agradeço ao Senhor pela vida da Ana Cláudia, instrumento do Senhor para a minha vida, e no ministério que o Senhor deu a mim, instrumento do Senhor também para a tua igreja, junto comigo. Agradeço muito ao Senhor pela manifestação da tua igreja de amor e de carinho, que é fruto daquilo que ela plantou, daquilo que ela semeou, também de amor, de alegria, de sorrisos e abraços, e assim ela pode colher, ó Deus, esta manifestação tão especial, tão agradável da igreja e dos irmãos. Agradeço ao Senhor por esta igreja ser assim tão calorosa, amável
para com as nossas vidas. E quero pedir que o Senhor a abençoe, que o Senhor continue cuidando da sua vida, continue olhando para o seu coração, conhecendo as suas angústias, dando a ela forças em todas as suas lutas, ó Deus, e fazendo com que, tanto nesta igreja como na nossa família, ela se sinta-se sempre alegre, feliz e esperançosa no Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Abençoe a sua vida, é a minha oração pessoal, e faço ao Senhor junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero mais uma vez agradecer o carinho, né, da igreja e falar para os irmãos assim, que eu aceito sim os elogios, que é muito gostoso, não tem jeito, né? Mas também aceito correções, puxões de orelhas, aconselhamento, tá bom? Então eu dou liberdade para os irmãos corrigirem em algum momento que eu tiver feito alguma coisa que os irmãos não gostarem, né? Então os irmãos têm a liberdade, tá bom? Porque eu também sou irmã em Cristo de todos vocês. Tá bom? Obrigada pela oportunidade, pastor. Deus abençoe a todos.
Marco Cruz, por favor, venha orar ao Senhor, apresentar mais uma vez as nossas vidas, a mensagem de Deus, a palavra de Deus que vamos estudar nesse momento. Pedir que você nos apresente ao Senhor mais uma vez. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer, em primeiro lugar, pela liberdade de pregar a Tua palavra neste país, Senhor. Abençoa cada irmão que está agora disposto a ouvir da Tua palavra, aqui nesse templo, em qualquer lugar do mundo, pela internet. Abre o coração de cada um para aquilo que o Senhor vai trazer através do nosso pastor, Senhor. Abençoa o pastor e sua família, para que ele possa fazer essa luz resplandecer aqui nesse local. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu fico muito feliz porque quando a gente prepara um assunto e nem sempre temos condições de conversar com todo mundo que está envolvido no culto para dizer tudo o que vai acontecer, para preparar cada uma das coisas e fazer uma coisa totalmente programada. Mas Deus tem trabalhado muito no coração de todos os irmãos. E eu sinto, quando o culto vai acontecendo e cada coisa vai surgindo e cada música que se canta, parece que foi uma coisa tão planejada, parece que nós tínhamos uma linha de pensamento e todos nós sentamos e falamos, vamos fazer todo mundo viver estas emoções ou passar por estas coisas. Mas não aconteceu isso, humanamente falando, mas aconteceu isso através do Espírito Santo, de Deus falando aos nossos corações. Então eu fico muito feliz que Deus esteja conduzindo o culto que oferecemos a Ele mesmo. Mas Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele recebe a glória, Ele nos recebe na Sua presença. É algo maravilhoso que Deus pode fazer. Pensando na Igreja Batista Ebenezer, completando 71 anos, disse hoje de manhã que a Igreja Batista Ebenezer não é a única igreja de Cristo, não é a única igreja certa. Nós temos muitas coisas ainda para arrumar. Estamos falando no boletim de algumas coisas que temos conseguido consertar, outras que ainda estamos em progresso, como os portões e os corrimãos que vão fazer parte ali do nosso departamento infantil, e vamos mudar a classe para as classes que estão prontas. Temos muitas coisas para consertar, temos alguns erros de procedimentos que às vezes vamos falar, por que está acontecendo isso, né? Tem coisas que precisamos arrumar, mas o que nos importa é que nós não estamos conformados com aquilo que não está bom. Nós queremos melhorar, nós queremos continuar ainda por alguns anos enquanto Jesus não vier, queremos continuar apresentando o que é uma igreja, queremos continuar apresentando o dono da igreja e os seus propósitos para ela. Então eu fiquei pensando, para onde vamos? Depois de 71 anos, para onde vamos? E fico pensando então no que Deus pode falar conosco, no que Deus pode dar aos nossos corações. Nós colocamos algumas metas para este ano, e para mim é muito importante como pastor desta igreja, que cada um dos irmãos olhe para esta meta que estabelecemos, que trabalhe por ela, que ore por ela, que se prepare em função deste trabalho e que alinhe-se a este trabalho para andarmos todos juntos na mesma direção, cada um com a sua maneira de contribuir, cada um com a sua maneira de participar, mas todos na mesma direção. Nós queremos ser uma igreja discipuladora, não apenas uma igreja que apresenta uma linda mensagem, mas uma igreja que diz, sede meus imitadores, como sou de Cristo. É um desafio, não é fácil dizer isso. Receber elogios é bom, mas às vezes é um pouco complicado também, porque nos sentimos cobrados. Se eles estão vendo isso de mim, agora eu preciso ser, né? Então é um pouco difícil, mas é exatamente esse o ponto que Deus quer que a gente ande. Uma responsabilidade de ser, e não só de ter alguma coisa para dar para as pessoas. Não só de termos um culto para Deus, mas de sermos um culto a Deus. Não só apenas de termos um trabalho chamado ID no carnaval, mas de sermos aqueles que apresentam a mensagem de Deus em qualquer lugar no que estivermos. E assim por diante, é um desafio muito grande que nós temos.
Então, quando eu pergunto para mim mesmo e quero dividir com os irmãos, para onde vamos? E quando eu vou olhar para as Escrituras, para onde vamos, só tem um lugar que assim seria o mais óbvio de olharmos e mais simples, que vem na mente da gente de uma maneira rápida, que é o livro de Apocalipse. Então, quero apresentar para os irmãos uma visão geral do livro de Apocalipse. Para onde vamos? Então, vamos olhar Apocalipse, que é a descrição das últimas coisas. Nós temos uma divisão bem simples, que está aí. 5 partes apenas, um prólogo, uma descrição, um início, aí uma explicação das coisas, o que está acontecendo. Depois, na segunda parte, nós temos as coisas que João, que foi elevado ao céu, que está recebendo essa revelação, as coisas que viste. Então, isso é uma cópia de como está escrito. Então, sendo apresentado para João, então o anjo fala as coisas que viste. Depois nós temos as coisas que são. Então, continua agora as coisas que são atualmente, na visão que João está tendo daquele momento. E as coisas que hão de acontecer depois destas. E por último, o epílogo concluindo o livro. Então nós temos no livro uma explicação do livro e nós temos então, de fato, aquilo que é a visão que se quer apresentar. Uma descrição um pouco mais detalhada, então, no próximo slide, é uma detalhada das coisas que hão de acontecer depois destas. Esta visão é um detalhe que eu quero dividir com os irmãos para olharmos logo mais esses detalhes, as coisas que hão de acontecer. Então, o período da tribulação, o período do milênio e o estado eterno. Então, segundo essa descrição, você pode ver que essas 3 coisas começam a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Então, nós temos as coisas que viste no primeiro capítulo, as coisas que são no segundo, parte do terceiro, e aí as coisas que vão acontecer a partir do 4. E aí temos então quais são as coisas que vão acontecer: a tribulação, o milênio e o estado eterno. Tudo isso eu tive a oportunidade de dividir com os irmãos na quinta-feira, de uma maneira mais tranquila, como fazemos no culto de quinta-feira. E eu não costumo fazer isso, mas senti vontade de dividir com os irmãos a mesma coisa. Então os irmãos de quinta-feira estão revendo algumas coisas, vão poder gravar bem este estudo. Mas acho que vale a pena pensarmos então para onde estamos indo, quais são essas coisas e o que está acontecendo, para que você possa ter uma boa visão. Mas eu quero que você grave comigo, você não vai precisar nem abrir a sua Bíblia, mas quando olhamos o próximo slide, Apocalipse 4:1, é exatamente aquela divisão, e eu quero me firmar apenas nessas 3 palavras. Se você quiser deixar então um papelzinho, uma anotação na sua Bíblia, para você ler depois essas coisas e fixar no seu coração, nós estamos exatamente numa divisão. As coisas que são e depois destas coisas que são. E Apocalipse 4 então vai para as coisas que hão de acontecer. E estas coisas, então depois destas coisas, então quero mostrar para você quais são estas coisas. E aqui nós temos uma apresentação, inclusive com um mapa, que não dá para ver todos os detalhes, mas é apenas para a gente ter uma ideia da localização, que são as 7 igrejas apresentadas então em Apocalipse, a partir do capítulo 2. Estas 7 igrejas são igrejas históricas, elas existiram e o mapa mostra aproximadamente a localização, e você vê que elas estão todas na região da Ásia. E nessa região, então, nós temos essas cidades onde haviam estas igrejas. E nós conhecemos, porque alguns já estudaram muitas vezes, e o que é importante que você grave é que estas igrejas históricas que realmente existiram são citadas no livro de Apocalipse, inclusive, para representar os tipos de igreja existentes no tempo. Então, para cada época depois de Cristo, existe uma igreja e uma condição nesta igreja que representa exatamente aquela época. É muito interessante. E um estudo bem detalhado disso, a gente fica assim
extasiado de ver tantas coisas, como Deus faz, como Ele escreve as coisas, e como as coisas que já estavam escritas estão acontecendo. E eu fico pensando que Nostradamus, então, é visto como uma pessoa que pôde prever o futuro, e parece, segundo o que me falaram, ele previu 50% das coisas que ele falou. 50% do que ele falou realmente aconteceu, é isso que eu quis dizer, né? Então eu não sei se ele chutou, se ele ficou sabendo de alguma maneira ou não, mas eu sei que algumas pessoas acham então que ele previu as coisas. Mas o que eu estou mostrando para os irmãos aqui não é alguém que previu, mas é alguém que disse: eu vou fazer acontecer desse jeito. Não é alguém que previu, é alguém que disse: eu vou escrever desse jeito, as coisas vão acontecer assim. Então você começa a ver uma grande diferença, né? Mas segundo um estudo sobre essas igrejas e o tempo que cada uma representa, nós sempre chegamos à mesma conclusão. Todos os estudiosos acabam chegando à mesma conclusão, de que nós estamos no fim dos tempos, e muitas coisas já aconteceram. As previsões que estavam lá no livro de Daniel, que também são apocalípticas, e essas que estão aqui no livro de Apocalipse, junto com outras que estão no Novo Testamento, e muitas coisas estão acontecendo. E nós estamos então vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu com Laodiceia já representava o que iria acontecer agora nos últimos tempos, como aquela igreja, o que aquela igreja foi naquela época, representa o que a igreja hoje, que se chama Igreja de Cristo em todo o mundo, está vivendo. E assim, muitos estudiosos, se não todos, pensam exatamente dessa maneira. Então vamos estudar um pouquinho da igreja de Laodiceia, porque lembre-se que nós estamos estudando depois destas coisas. Então, se é o que vem depois, eu quero saber estas coisas, o que são estas coisas? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? E quando você olha especificamente para a igreja de Laodiceia, eu quero apresentar agora nesse slide, Laodiceia, nós vemos uma descrição de tão envolvida com as coisas materiais. Essa igreja não reconhecia a sua verdadeira situação, ou seja, ela se considera uma igreja de Cristo, uma igreja que segue a Cristo, mas Cristo está colocando a verdadeira situação dela quando ele apresenta esta igreja. Ou seja, quando João recebeu esta revelação, naquela época, ele escreveu para uma igreja que estava na cidade de Laodiceia e falou: esta igreja está desse jeito. E por que isso ficou só no livro de Apocalipse? Por que João não escreveu uma carta diretamente para a igreja de Laodiceia, exclusiva, e disse: olha, eu recebi uma revelação e vocês estão desse jeito? Por que isso ficou lá no livro de Apocalipse? Porque representava então essa última parte do tempo da igreja, que representa justamente hoje que nós estamos vivendo. E no versículo 18, Jesus está dizendo que eles precisavam comprar ouro, vestes e colírio. Apesar de justamente ser uma cidade com grande capacidade de produção do ouro, com bastante qualidade na produção de vestes, e naquela época tinha essa produção de um colírio especial. Jesus está dizendo: vocês precisam comprar estas coisas. Então para eles é um pouco estranho, mas nós temos exatamente isso. A nossa cidade é conhecida por estas coisas, e Jesus está dizendo: então, na verdade, vocês são pobres, nus e cegos. Vocês não estão vendo as coisas como está acontecendo. Jesus estava dizendo isso para aquela igreja em Laodiceia, mas ficou registrado no livro de Apocalipse para que esta mesma mensagem chegasse a cada um de nós hoje na composição da igreja. Entenda que, apesar de chegar para cada um de nós, não é apenas para tratarmos de cada um de nós, senão nós deixamos de ser igreja e passamos a ser um montão de igrejas. Não somos cada um templo para o Espírito Santo, mas formamos a igreja que é o templo do Espírito Santo. Se fosse cada um sozinho o templo do Espírito Santo, eu teria muito mais Espírito Santo que alguns aí, né? Então, não funciona bem assim, mas funciona que o fato de sermos, e eu falei isso porque eu estou mais gordinho, né? Vocês entenderam, né? Então, se eu sou mais gordinho, eu tenho mais o Espírito Santo que você, que é mais magrinho. Então, não funciona desse jeito. Por sermos a igreja, então nós formamos a igreja e o Espírito Santo mora nesta igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo, sendo a igreja de Cristo.
No versículo 20 tem uma declaração terrível para esta igreja. E você vê, e que toda vez que eu lembro, toda vez que eu falo, toda vez que eu leio, toda vez que alguém cita, eu sempre sou chocado por isso. Eu queria que você sentisse isso. Mas assim como a gente assiste o jornal, e quando fala daquele acidente terrível, que aconteceu, aquela coisa absurda que aconteceu, a gente lê e fala, mais um. Né? Parece que quando lemos a Bíblia e lemos trechos como esse, a gente fala, mais um. Eu gostaria que não fosse assim no seu coração. Gostaria que você fosse chocado por essa observação tão contundente que Cristo faz desse tempo e da igreja que se diz dele. Ele diz, eu estou à porta e estou batendo e eu gostaria de estar aí dentro. Irmãos, é uma declaração terrível que Jesus faz. Se nós somos a igreja de Cristo, onde deve estar Cristo? Dentro da sua igreja. O Espírito vai morar na sua igreja, mas Jesus está dizendo, eu estou do lado de fora e eu gostaria de entrar. Essa declaração é chocante e é terrível. Sendo assim, eu tenho o costume de dizer algumas vezes sobre algumas maneiras da igreja evangélica hoje, principalmente no Brasil, mas eu não tenho, geralmente eu não tenho isso documentado. Então, eu não gosto de citar nomes e citar situações, porque o irmão fala, onde você viu isso? Eu falo, vi na televisão, naquele programa, e você não vai ter como consultar isso. Mas essa semana, eu vendo algumas coisas, eu me choquei bastante, algumas coisas que já aconteceram. E como isso está documentado, está na internet, você coloca isso, aparece um montão de sites que mostram a mesma indignação, e alguns que mostram a sua alegria. Então, quero apresentar para vocês um assunto está na internet a respeito de uma pastora chamada Ana Lúcia. Essa pastora Ana Lúcia, ela participou de um programa chamado Esquenta, da Rede Globo. Eu entendi, pelo que eu li, que foi um programa que veio no começo do ano. Eu não sei, talvez alguém conheça, eu não sei dizer exatamente, mas está nesse site, e está em vários outros sites, mas coloquei esse se você quiser consultar depois. Mas há algumas declarações feitas neste site, e uma delas é essa que está falando especificamente da pastora Ana Lúcia, quando ela diz, eu sou grande fã de Alcione, Marrom, e outro dia fui fazer uma oração, e na casa tinha um DVD da Alcione, falei, vamos assistir, depois a gente ora. Eu não vejo nenhum problema se você quer assistir a Alcione, se você gosta dela, se você só gosta das músicas delas, ou se você compactua com a visão que ela tem das coisas. Eu nem conheço ela para falar alguma coisa, mas eu achei já interessante que tem alguma coisa que está meio confusa no coração de uma pastora. Se ela é pastora e vai orar por alguém, eu confesso para os irmãos que quando eu vou orar por alguém, eu esqueço tudo. Por isso que eu agradeço a Deus pela minha família, porque às vezes eles passam um apuro danado. Eles precisam ficar me esperando. Às vezes eles estão com fome. Às vezes minhas crianças falam, pai, eu estou com sono. Às vezes estão dormindo no carro, ou no colo da gente, ou na cadeira. Eu espero um pouquinho, o papai está ocupado. E a mamãe fala, o papai está lá conversando com alguém, está orando com alguém. E às vezes, dá para passear? Não, hoje não dá, porque o papai vai visitar tal pessoa. E faz parte da nossa vida isso. E não tem uma prioridade maior do que você chegar na casa de alguém, dividir com ela o evangelho, ou a palavra de Deus, você querer orar. E não tem nada de errado se você for lá também para comer um churrasco. Não tem nada de errado se você alugou um filme e fala, vamos assistir juntos. E talvez, eu não conheço, então não posso afirmar, mas vou supor, talvez não tenha nada de errado você alugar o DVD da Alcione e assistir lá. Não sei, não posso dizer. Mas eu posso dizer o seguinte, que se você foi na casa para orar, você fala assim, vamos orar daqui a pouco, vamos continuar assistindo isso. Eu tenho um erro de ministério bastante grande, na minha interpretação. Mas me mostra algum interesse, me mostra algum posicionamento. As palavras da Regina Casé nesse programa Esquenta, porque a Regina Casé é a apresentadora desse programa e está aí na foto que você está vendo, são simples. Nunca vi uma swingueira tão boa. Decidimos levá-la ao programa e foi incrível. Ela tomou conta da plateia. No vídeo que está nesse site, ela fala assim, depois, no finalzinho do programa, que o vídeo mostra partes do programa. E como eu ia falar disso, eu assisti o vídeo que mostra essa parte do programa. E a Regina Casé fala no final, tá vendo? Ela não é tudo que eu prometi para vocês?
Então agora vem uma pergunta muito séria. O que a Regina Casé, em um programa da Rede Globo, pode prometer à sua plateia? Vocês vão ser abençoados? Vocês vão aprender sobre Deus? Ou vocês vão viver um momento de uma humanidade boa, algo que possa acrescentar alguma coisa à sua vida, à sua cultura, ao seu entendimento, à sua intelectualidade, algum benefício, sim? Ou é só uma diversão? Eu vou até colocar dessa maneira, me permitam, uma futilidade. É só um momento de viver a swingueira e parou nisso. Agora, irmãos, se ela vai oferecer uma swingueira num programa da Rede Globo, onde a Regina Casé diz: eu prometo para vocês que vocês vão curtir muito, que vocês vão aproveitar ao máximo, eu fico pensando que se lá era o lugar dela. Mas quando você assiste o programa, você vai ver que tem um cantor que está aí no próximo slide. Esse cantor conhecido, só que deve ser esse Arlindo Cruz, que está sendo citado no site. Eu não conheço, não sei o nome dele, mas eu sei que eu já vi ele algumas vezes. Você está vendo esses candomblistas todos ali, participando enquanto esse cantor canta. E no site diz que também estava ali a Unidos da Tijuca, a bateria da escola de samba Unidos da Tijuca. E estava lá um padre, um rabino. Então estavam aquele montão de gente. E enquanto a pastora Ana Lúcia cantava a sua swingueira, todos eles dançavam ao som do samba. Os candomblistas, o cantor, a Regina Casé, a plateia toda. E eu fico perguntando então, qual é a dignidade que se dá para Jesus num evento como esse? Também quero perguntar então, é assim que nós imaginamos o sucesso da Igreja de Cristo? Que a Igreja de Cristo vai estar em todos os lugares? Daqui a pouco nós vamos ter exatamente como algumas cidades tinham na época do apóstolo Paulo. Nós vamos abrir um prostíbulo para adorar algum Deus e talvez eles queiram adorar a Jesus com os atos de prostituição. E vão fazer isso em nome de Jesus para a glória de Deus. Será que é este o caminho, então? E eu fico perguntando se nós vamos participar da música Oferenda um dia como uma forma de dizermos: não, nós estamos no meio das pessoas para proclamar Cristo para elas. Então vamos cantar todos juntos oferendas, porque assim eles vão cantar a nossa música, nós cantamos a deles e assim eles vão conhecendo a Jesus. Fico perguntando se esse é o caminho que nós deveríamos viver. Talvez alguns então, pensando um pouco diferente da pastora Ana Lúcia, pensem: nós vamos proclamar Jesus, um Jesus que salva, que cura, um Jesus que está vivo e presente. Muito bem. E assim essa pessoa começou um grande trabalho e as pessoas começaram a segui-lo. E ele saiu de uma igreja e abriu a sua própria igreja e começou a divulgar então o seu trabalho e começou a apresentar aquilo que ele faria e as obras de Jesus. E assim você tem no próximo slide uma declaração do Valdemiro Santiago no seu site. Só que eu não encontrei isso no site, que eram muitas mensagens, eu não consegui ler todas. Mas vários sites, e uma infinidade deles, diz que foi extraído do próprio site da igreja do Valdemiro, essas declarações. E eu tirei deste site que está mostrando aí. Muita gente, pela tradição da religião, não entende a história de Jesus. Alguns falam de Natal, mas ninguém sabe o dia exato em que Jesus Cristo nasceu. Segundo que Jesus já existia muito antes de tudo. Ele é a imagem do Deus invisível e a encarnação do Verbo. Mas ele não é sempre eterno, é eterno. O Pai, que é Deus, é sempre eterno. Aquele que antes dele nunca existiu como ele, nem existirá depois dele, sempre existiu e sempre existirá. A primeira obra dele foi Jesus Cristo, não a partir de Maria, que foi a obra do Espírito Santo para ser feito carne. Antes ele já existia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Jesus não é sempre eterno. Então Jesus não existia com Deus antes. Jesus foi a primeira criação de Deus. Isso é uma doutrina chamada arianismo, que já vem há muito tempo e combatida por muitos. E assim nós vemos então que uma pessoa que diz: bom, a igreja deve ser uma igreja que mostra Jesus, o poder de Jesus, mas depois diz: Jesus não é bem o que vocês estão pensando. Jesus, ele é uma criação de Deus. Eu quero fazer uma parte aqui na nossa apresentação e quero ler um trecho
do livro de Deuteronômio, no capítulo 13, se você quiser acompanhar, mas diz assim: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração, de toda a alma. Não quero ficar falando mal da igreja dele, não quero falar mal, mas eu quero que vocês pensem em uma coisa importante. Não quero falar mal para que aquelas pessoas venham para essa igreja, não é nada disso. Eu quero alertar vocês que estão aqui ouvindo. Quero dizer o seguinte, que há muitos que se levantam em nome de Jesus e querem proclamar Jesus, mas que às vezes vão se perdendo nas suas doutrinas, no conhecimento de Deus, e porque precisam de novidades todos os dias, então eles vão recorrendo a certas doutrinas, e eu fico pensando, se ele está 24 horas na televisão, qual o tempo que sobra para ele dormir, para ele estar com a sua família e para ele estudar a palavra de Deus? Não sobra tempo. Então ele dá uma olhadinha, alguém prepara algum estudo, ele vai trazer esse estudo porque eu acho que vai ser muito difícil. Talvez ele consiga o tempo, mas aí vão acontecer alguns problemas como esse, em que uma doutrina de heresia como essa vem de uma pessoa que se diz seguidora de Cristo. E nós, muitas vezes, estamos olhando para isso como uma coisa boa. Graças a Deus, nós temos a palavra de Deus na televisão 24 horas. Nós ficamos felizes, olha quantos evangélicos tem no Brasil e como Deus está mostrando a sua palavra para todas as pessoas. E nós estamos ficando conformados. Eu não preciso falar tanto de Jesus, todo mundo está falando o tempo todo. Então, esse é o sucesso da igreja? Tenho 3 perguntas que quero deixar para você aqui. Para onde realmente queremos ir? Então, será que é para essa tendência miraculosa? Então, tudo é santo, não misturamos nada, não vivemos nada com o mundo, somos totalmente santificados e divididos do mundo, e Deus manifesta os seus milagres, mas a gente não tem bem certeza do que é Deus, do que é Jesus, eu não sei, não preciso ler a Bíblia, eu só preciso estar lá na igreja e ter lá a pessoa que vai ser o intermediário, que vai abençoar. Ou partimos também para o outro lado, vamos estar em todos os lugares, vamos participar de todas as coisas, vamos ser igual a todas as pessoas, tudo que o mundo está fazendo está certo, cada um pensa o que quiser e eu interpreto o que eu quiser da Bíblia, cada um tem o Deus do jeito que quiser, cada um estuda a Bíblia do jeito que quiser. Para onde realmente queremos ir? O que devemos almejar? Essa é uma pergunta importante, porque eu dividi com os irmãos uma meta para esta igreja. Dividi com os irmãos como pastor para esta igreja, dizendo, nós precisamos ser uma igreja discipuladora. Se você não almeja isso junto comigo, então nós estamos em divisão. Não quero dizer que eu sou certo em todas as coisas, não quero dizer que a minha palavra, quando é dita, precisa ser ouvida, não quero dizer que cuidado não toque no ungido do Senhor, não quero dizer nada disso, mas quero dizer o seguinte, Deus me colocou para esse trabalho, para fazer junto com os irmãos. E nós precisamos andar em concordância. E quando estabelecemos isso para a igreja, e eu trouxe lá na reunião do conselho de administração, e dividi com os irmãos as metas, passei para os irmãos o que era importante, e eles concordaram como liderança para a igreja, que isto era uma coisa boa para a igreja, e eu duvido que você possa mostrar biblicamente para mim que isso não é algo bom para a igreja. Que a igreja deve ser uma igreja que discipula as pessoas, que prega Cristo Jesus e que diz que devemos ser exemplo para essas pessoas. Então, o que devemos almejar? Cada um deve almejar alguma coisa, cada um deve dizer, eu vou ser do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, ou devemos almejar sermos unidos como igreja e andarmos nos caminhos de Deus? Devemos olhar para as outras pessoas e classificá-las e dizer, não misturo com você? Ou podemos dizer, qualquer pessoa que fala que é cristão também podemos viver juntos? Onde está o equilíbrio? Onde está realmente a nossa vida? O que é que devemos ser a partir dos 71 anos de idade desta igreja aqui? Como medir o sucesso de uma igreja? A igreja está em todos os lugares. A igreja é a maior igreja do Brasil ou do mundo. Aqui, essa igreja, nós temos milagres de Jesus acontecendo. Como se mede o sucesso de uma igreja? Então são perguntas para você pensar um pouco, e eu quero dizer que a resposta não é uma resposta muito objetiva, eu não vou ter uma palavra assim, é assim, exatamente assim.
então eu preferi trazer alguns textos bíblicos, para que nós, olhando o que os textos bíblicos apresentam, nós olhássemos para isso e andássemos juntos nesta mesma convicção. Que não seja a minha palavra que oriente você, mas que seja uma visão das Escrituras que dirijam o caminho de Deus para nós, a Igreja de Cristo Jesus, e especificamente para a Igreja Batista Ebenezer. Então, veja nesse próximo slide, continuando, depois destas coisas, ou seja, o que vai vir lá na frente? Se Deus disse que o que vai vir lá na frente já está escrito, e essas coisas vão acontecer, eu quero que você olhe para que o caminho desta igreja seja naquilo que Deus espera da sua igreja. Nós vimos pelo menos 3 fases. Depois dessa situação das igrejas, depois desses últimos tempos, o Apocalipse descreve aquelas 3 fases: a tribulação, o milênio e o estado eterno. Na tribulação, tem um fato muito interessante que está acontecendo. Você percebe isso no capítulo 4, versículo 8, quando os 4 seres viventes, que são coisas espetaculares, nós não temos noção de como é isso, nós não sabemos de onde eles são, como eles foram criados, nós temos pouquíssimas informações sobre eles, mas são 4 seres espetaculares que vemos na descrição deles, mas apesar de serem espetaculares, não recebem adoração. Ao contrário, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. No tempo da tribulação, das lutas, enquanto há um sofrimento, Deus está começando a mostrar que o tempo da graça acabou. Então agora as pessoas vão ver como Deus realmente é, que é um Deus justo e um Deus misericordioso, que é um Deus que ama as pessoas, mas que não se deixa escarnecer. Então, enquanto tudo isso está acontecendo, 4 seres viventes estão reconhecendo: o Senhor é o Todo-Poderoso. Ninguém podia brincar com o Senhor como eles brincaram. E os 24 anciãos, que representam os governos, eles descem dos seus tronos, tiram as suas coroas, apresentam diante do trono e dizem: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Você imagina a época de tribulação, tormento terrível? Quantas pessoas vão cobrar Deus? Mas o Senhor não era bom? O Senhor não era misericordioso? Quantas pessoas que passarem pela tribulação vão conseguir proferir dos seus lábios, ainda que no meio de todas aquelas circunstâncias eles vão poder proferir: o Senhor é santo e o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é digno de receber glória e honra. E as coisas são assim porque o Senhor as escreveu, porque o Senhor as determinou, porque o Senhor disse que seria assim. Então o Senhor é digno de receber glória e honra. Se estão acontecendo essas coisas, é porque estão se cumprindo exatamente como o Senhor disse que ia acontecer. Veja também no tempo do milênio. A Bíblia fala desse tempo de milênio. Nós temos esses 4 versículos que eu quero ler para vocês. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando você ouve o texto dizendo que reinarão com eles 1000 anos, então o que Jesus está fazendo? Reinando. É simples. Se eles vão reinar com Deus durante 1000 anos, então o que ele está fazendo? Ele está reinando. Você já imaginou um poder mundial como nunca foi visto? Poder mundial que vem do próprio Cristo estabelecido, e pessoas reinando com ele, e ele sendo o Senhor de todas as coisas, e tudo sujeito a ele como rei. É isso que está dizendo o tempo do milênio. O que vai acontecer depois destas coisas? Um governo de Cristo. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Sabe, as forças inimigas, as forças que se levantaram diante de Deus e vão contra o poder de Cristo e o reino de Cristo estabelecido, e as pessoas vão dizer: não, eu não aguento mais, tudo tem que ser tudo certo, esse Jesus quer tudo muito certo, tudo tem que ser certinho, eu não aguento mais isso, eu quero fazer do meu jeito. E todas essas pessoas vão ser julgadas, mas aquele que trabalhou por isso, e aquele que trouxe a condenação, e trouxe a tentação, e o inimigo de Deus, inimigo das nossas almas,
foi lançado no lago de fogo e enxofre, e você já viu o poder dele sendo manifestado de muitas maneiras. Eu sempre acho interessante quando Moisés está diante do faraó, e Moisés vai apresentando o poder de Deus, e algumas coisas que Deus faz ali de frente do faraó, impressionantes, e o faraó manda com que os seus feiticeiros façam, e eles fazem. É muito interessante ver esse poder de Satanás, que às vezes a gente acha que não, a gente esquece algumas coisas, mas o diabo tem os seus poderes, tem as suas manifestações, tem os seus propósitos, ele trabalha arduamente para isso, mas acontece que o diabo, com todo o seu poder, a besta, o falso profeta, o engano, tudo foi mandado para o lago de fogo e enxofre, e vai haver um tormento eterno de dia e de noite para todo sempre. E viu um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Um reino que não é apenas um reino sobre humanos, mas que quando está finalizando esses 1000 anos, finalizando o reino, há uma vitória tremenda, incrível e toda poderosa, e essa vitória conclui onde a terra e o céu fogem da sua presença. É um domínio muito grande, é um poder muito grande, e existe um trono chamado Trono Branco, que mostra o poder e o governo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, lá onde estava o diabo que os enganava, a besta, o falso profeta, e depois o inferno e o Hades, também todos foram lançados nesse lago de fogo, e aquele que não tinha o seu nome no livro da vida. É isto as coisas que virão depois destas coisas. Que coisas? O tempo que vivemos hoje. O tempo que vivemos hoje, depois dessas coisas, são estas coisas que vão acontecer. Onde vai estar a igreja de Cristo? Qual é o nosso papel, particular ou em comunhão? Onde estaremos nós? Onde vai estar escrito o nosso nome? O que vamos viver? O que vamos viver vai depender do que estamos vivendo hoje. Por isso que é depois destas coisas. Que coisas? O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo exatamente agora? Como é o seu coração? Como é a sua vida? Como é o seu relacionamento com Deus? Como é o seu relacionamento com a obra de Cristo e o que Deus está estabelecendo? Depois dessas coisas, agora vem o estado eterno. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando nós oramos aqui, irmãos, quando nós fazemos aquele momento de intercessão, o irmão vem aqui. Alguns vêm há muito tempo por coisas que demoram muito tempo. Alguns estão cansados de vir aqui na frente. E alguns vão vir aqui na frente até o último dia da sua vida. E algumas coisas não vão se resolver. Porque nós estamos ainda nesse estado e não no estado eterno. Mas quando chegar ao estado eterno, então todas as coisas vão ser resolvidas. Então realmente não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Hoje a sabedoria humana diz: fuja da dor, mas não é possível, é impossível para nós. Mas naquele tempo sim. Então quando nós clamamos a Deus e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, quando temos a convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida, eu olho para os problemas, as dificuldades, eu digo: graças a Deus, tudo isso vai passar. O meu posicionamento hoje é baseado no que vai acontecer lá na frente. E eu olho para o que Jesus está fazendo e como Ele está escrevendo a sua história. Dou graças a Deus. Que bom. Senhor, eu estou orando para o Deus que vai cuidar de mim. E tem olhado para mim. Que alguns milagres acontecem e outros não. Mas isto é dessa forma porque é Ele que governa. É Ele que diz o que vai acontecer e não eu. Nem como pastor, nem como pessoa. Não sou eu que digo. Sou eu que oro, sim. Sou eu que visito. Sou eu que intercedo pelas suas vidas. Sou eu que velo por vocês. Sou eu que estou à frente desta igreja para abençoá-los, para dirigi-los. Mas aquele que cumpre todas as coisas é o próprio Cristo. E a nossa unidade, a nossa oração em conjunto, elas vão terminar no estado que Deus estabeleceu, onde vamos chegar lá na frente. Nós vamos sofrer e muitas coisas vão acontecer. Sim, Deus vai continuar também fazendo milagres e grandes bênçãos, como fez muitas vezes aqui. Mas quando eu olho lá na frente, o que Deus está fazendo são coisas grandiosíssimas. E o que estava sentado sobre o trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas. Eu dou graças a Deus, porque tem algumas coisas que eu gostaria de esquecer e não consigo. Tem algumas coisas que eu olho e falo, eu não queria que fosse assim, e não tem jeito de mudar. Tem algumas coisas que eu já desisti, mas Jesus disse, eu vou fazer novas todas as coisas. E ele vai falar de uma cidade, ele diz, a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, meu coração arde uma emoção tão grande de ver o que Deus vai fazer, de pensar naquele dia, quando estas coisas vão ser reais na nossa frente. Eu não sei, pense em alguma coisa que deixe você estarrecido, extasiado, tomado de si, sabe, aquela coisa grandiosa acima do seu controle. Geralmente, essas sensações estão ligadas à morte. Quando você tem uma sensação de morte muito grande, você é tomado de si. As suas pernas não seguram mais, existe um vazio lá dentro. É uma sensação tão ruim, né, que você é tomado. Agora imagine uma sensação dessa, de tanta alegria, de tanta glória de Deus, de uma coisa tão grande, que você vai se sentir tão pequeno e ao mesmo tempo tão abençoado. Porque o temor que vai estar em nós é tão grande que você vai dizer, como Isaías disse, eu vou ser consumido, estou morrendo. E Deus vai dizer, não, você está sendo bem-vindo, você está chegando ao seu lar. Irmãos, graças a Deus por isso. E você não vai ter escuridão, você não vai precisar se esconder, você não vai ter erros mais, você não vai querer esses erros mais, porque você vai estar no meio da glória e da luz. Jesus conclui dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Todas as coisas começam em Cristo e terminam em Cristo. Esse é o Cristo que nós anunciamos. Esse é o Cristo, o dono da igreja, o cabeça da igreja. Então, quando olhamos para onde nós queremos ir, eu digo, eu quero que todos nós, como igreja de Cristo, possamos ir para este caminho. Um caminho onde Deus é glorificado, Jesus reina. Ele vai fazer isso, independente se nós estivermos com Ele ou não. Então você só pode ter uma opção. Você quer fazer Jesus reinar? Você quer glorificar a Deus? Porque é isso que Ele vai fazer. E quando você toma esse rumo, esse é o rumo da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. E se você tomou essa decisão, eu vou andar por este caminho de glorificar a Deus em todas as coisas, de ser o corpo e Ele o cabeça, Ele governa sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre as minhas decisões. E todas as coisas vão ficar sempre abaixo dele, Ele vai estar acima de todas as coisas. Então esse é o caminho que Deus tem para a sua vida, um caminho em que Ele garante. Então vai chegar um dia que você não vai ter mais choro, nem pranto, nem dores. Vai vir a resposta para todas as coisas, haverá realmente paz verdadeira. Quero que você olhe para um apelo que é feito no livro de Apocalipse, no versículo 20 do último capítulo. É praticamente o último versículo, é quase o último versículo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. É um convite, vem. Se eu sei que Jesus vai reinar, se eu sei que esse é o caminho para a igreja, eu não preciso ter medo de dizer essas coisas. Eu posso olhar e dizer assim, graças a Deus, o mundo tem tantas coisas boas ainda, né? Quantas coisas boas eu tenho para conquistar, para viver nesta vida. Mas quando eu consigo olhar o reino de Cristo, consigo olhar a glória de Deus, então eu posso dizer, vem, Senhor Jesus. O Senhor tem coisas ainda maiores, tem coisas ainda melhores. Se essas coisas são boas, imagine o que vai vir lá na frente. Eu dou glórias a Deus porque eu posso dizer, vem, Senhor Jesus. Não vai ter nada que eu ame mais nesse mundo do que a glória de Cristo Jesus e o que Ele tem para dividir conosco, que não merecíamos nada. Para onde vamos? Vamos para onde o Senhor Jesus estiver. Então podemos dizer, vem, Senhor Jesus. O que esperamos para os próximos anos, depois desses 71 anos? Esperamos que Jesus governe plenamente sobre a sua igreja. Que a palavra de Deus seja dita em nossos corações e na nossa boca, onde quer que estejamos. Que as pessoas vejam a glória de Cristo na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas orações, na maneira como cumprimentamos as pessoas, no encontro, quando nos encontramos aqui na igreja ou quando vamos embora.
ou quando eu tomo decisões, ou quando eu vou orar, ou quando eu vou conversar diante de Deus sobre todos os meus problemas e todas as minhas lutas, eu vou olhar o tamanho dessas lutas, e quanto maiores elas forem, mais forte eu vou dizer: vem, Senhor Jesus. Que esta seja a descrição das nossas vidas, que esse seja o apelo que esteja no seu coração. Que enquanto isso não acontecer, possamos ser imitadores de Cristo, possamos dizer para as pessoas: venha clamar para que Jesus volte, venha clamar para que enquanto Ele não voltar, o seu reino comece na nossa vida, no nosso coração. Que a Igreja Batista de Ebenezer e toda a Igreja de Cristo caminhe por esta verdade, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma última oração enquanto os músicos vêm para frente. Nós vamos cantar a quarta estrofe do hino 174. Após esta oração, então, cantamos esta música e terminamos esse culto. E agradecemos a todos os que estiveram conosco, os nossos visitantes. Gostaria que, quando acabar a música, que você cumprimentasse. Não deixe de cumprimentar, dê um abraço. E quando formos saindo, que você converse com os nossos visitantes, que você se apresente, deixe o seu nome, para que toda vez que ele vier aqui, ele se sente ao seu lado e esteja feliz por estar no meio de nós. Enquanto os músicos vão chegando, eu vou pedir: feche seus olhos. Senhor Deus, bendito seja o Senhor que nos apresentou Cristo Jesus para a nossa salvação. Graças damos a Ti, porque o Senhor nos deu o privilégio de estabelecermos Jesus como Rei para as nossas vidas. Ele vai reinar sobre toda a terra, mas Ele pode reinar também nos nossos corações. Graças a Ti, porque apenas podemos temê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, e não como aquele que derramará ira sobre nós. Graças a Ti, porque esta salvação nos alcançou de uma maneira tão simples. Não são nossos rituais que nos favorecem nisso, mas é apenas a graça de Cristo. Seja louvado o Senhor por tudo isso. Que o Senhor estabeleça então a história desta igreja. Que o Senhor estabeleça os próximos anos para a Igreja Batista Ebenezer. Sejamos abençoados por Ti. Que Teu amor seja derramado sobre todas estas vidas. Obrigado por cada um que esteve nesta noite, por cada um que assistiu pela internet, ao vivo ou na gravação. Que o Senhor também os abençoe. Assim ora o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.